Saudações pessoal, esse é mais um vídeo do Literatura Experiência. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre Jorge Luis Borges. Assim, para quem não sabe, o Jorge Luis Borges também foi poeta, e poeta dos bons. Eu trouxe aqui para a gente comentar a primeira poesia, que foi lançada pela Companhia das Letras. A Companhia das Letras que se propôs a lançar toda a obra dele. Então, nesse volume está a primeira poesia, no qual constam os 3 primeiros livros de poemas dele, que é o Fervor de Buenos Aires, a Lua de Fronte e o Caderno San Martín. Assim, então falar um pouco sobre o trajeto da poesia no Borges, na obra de Jorge Luis Borges. Como eu falei, ele começou escrevendo poesia, depois vieram aqueles contos famosos, antes de vir os contos mais famosos que entraram em ficções no Aleph. Ele escreveu também pequenas narrativas que entraram num volume chamado A História Universal da Infâmia, mas foi com ficções que ele ganhou a notoriedade, né? E não à toa, porque ele realmente elevou o gênero do conto assim, a um patamar assim, que eu acredito que nenhum escritor tenha conseguido. Para mim ele é o maior contista de todos os tempos, minha opinião pessoal. E assim, aí ele continuou escrevendo contos, ele escrevia ensaios, né? Os ensaios dele são muito bons. Eles lembram bastante os contos do Borges, né? As várias referências, a forma com que ele trabalha esse gênero, que é o ensaio. Ele trabalha de uma forma muito instigante, chega a ser tão prazeroso quanto ler os contos dele. Eu tenho um livro dele que eu gosto muito, que é de ensaios, que é o Outras Inquisições, né? Mas ele tem mais outros livros assim, que ele aborda o ensaio. Aí então o que acontece? Na medida que ele, como vocês devem saber, ele acabou adquirindo uma cegueira gradativa, né? Ele herdou isso do pai dele, o pai dele ficou cego, e ele também, quando ele tinha lá pelos 50 anos, a cegueira começou a ficar mais intensa, né? E aí o que aconteceu? Assim, aos poucos ele foi retornando à poesia, né? A poesia que foi o início dele na juventude, quando ele tinha 20 e poucos anos, ele retomou a poesia, né? Até porque a poesia ela possibilita a pessoa escrever sem usar papel e caneta. Ele escrevia mentalmente, né? Porque ele se valia da rima e da métrica, né? Que é uma forma mais fácil de memorizar para depois pedir para alguém redigir, né? Aí ele ditava para alguém redigia os textos dele. Então, assim, a fase final da carreira dele, vocês vão ver se vocês pesquisar, a grande maioria dos livros é de poesia mesmo. Mas então, retornando a essa primeira parte da obra dele, que é esses primeiros poemas, né, dando uma ênfase no livro Fervor de Buenos Aires, a gente vai falar um pouco sobre as características desse livro, né? O Borges, quando adolescente, ele foi com a família dele para Dinamarca, se não me engano. Aí depois, devido ao fato do pai dele ter de se tratar, que o pai dele estava com problema de visão e tudo, né? Aí depois eles tiveram um tempo na Espanha, e na Espanha o Borges teve contato com a intelectualidade lá, com os poetas ultraístas, né? Que seria o modernismo da Espanha, né? Aquele modernismo um pouco inspirado no futurismo, né? Aquela coisa de idealizar a máquina, o trem, o avião, essa coisa toda aí que a gente consegue notar nessa primeira revolta modernista, né? Os ultraístas tinham muito disso, né? E o que acontece? Quando o Borges volta para Buenos Aires, né, ele
traz consigo um pouco dessa bagagem, né? Mas o contato com a cidade de Buenos Aires faz com que a poesia dele seja completamente diferente desse ideário ultraísta. Na verdade, o que fica de moderno na poesia dele mesmo, dessa primeira fase, é o verso livre, porque as temáticas que ele usa são bastante bucólicas, são universais, né? Ele não está exaltando o futurismo, a máquina, o ventilador, essas porcaria tudo, né? Ou seja, ele fala das casas pequenas, ele fala do pátio, do cemitério que tem lá na La Recoleta, ele vai falar das praças, né? Então, assim, para ilustrar um pouco esse tipo de poesia que ele compôs nesse primeiro período, eu vou ler As Ruas, que na verdade até é o primeiro poema desse livro dele, Fervor de Buenos Aires, o livro que é de 1923. As ruas de Buenos Aires já são minhas entranhas, não as ávidas ruas, incômodas de gente e de bulício, mas as ruas indolentes do bairro, quase invisíveis de tão usuais, enternecidas de penumbra e de ocaso, e aquelas mais ao longe, carentes de árvores piedosas, onde austeras casinhas apenas se aventuram, abrumadas por imortais distâncias, a perder-se na profunda visão de céu e de llanura. São para o solitário uma promessa, porque milhares de almas singulares as povoam, únicas perante Deus e no tempo, e sem dúvida preciosas. A oeste, ao norte e ao sul, desdobram-se, também são a pátria, as ruas. Tomara que nos versos que faço estejam essas bandeiras. Dessa forma a gente pode ver que nesse poema ele já diz o que a poesia dele está se propondo. Não? E até é interessante que o título do livro, O Fervor de Buenos Aires, não deixa de ser uma ironia, né? Porque na verdade o que ele vai tematizar na poesia é a vida simples, né? Aquela Buenos Aires simples, né? É o bairro humilde, né? Mais do que outras coisas, assim. É claro que nesse livro do Borges a gente já tem vários temas que ele vai recorrer ao longo da carreira dele. Ele já fala muito de espelhos, né? Ele fala sobre fotografias de pessoas que já morreram, né? Ele se utiliza desses objetos para fazer essas reflexões acerca da brevidade da vida, né? Das pessoas que vão, os objetos que ficam, né? E é uma poesia assim que vale a pena ser lida. Eu particularmente gosto muito. Eu, como já falei, eu escrevo poesia, assim, e esse primeiro livro do Borges, na verdade, esse volume como um todo, assim, ele me influenciou bastante, assim, né? Uma coisa que eu acho importante, interessante, assim, que assim, ele nunca foi Borges não dá pra dizer que ele é de uma escola tal, ele não é do realismo fantástico, né? Ele escreve contos diferentes, contos que tem uma característica que é própria dele. A poesia dele também, né, embora nesse primeiro momento falando do verso livre, é uma poesia que não se prende a nenhuma estética, né? É uma poesia que também é ele também está ele presente, né? Todo esse mundo que ele criou, né, dos espelhos, das armas brancas, dos tigres, né, tudo de certa forma já está mais ou menos tem o germe de toda esse mundo pessoal que ele criou nesse primeiro livro dele, né. Uma coisa interessante é que o Borges, qualquer livro que a gente pegar, ele é sempre bastante humilde para falar, né? Ele sempre fala com bastante humildade, assim, né? E aí eu tenho esse livro aqui, que é o Elogio da Sombra, que é um livro de versos de 1969, e veio junto o Perfis, né? Que é
É uma pequena biografia que ele escreveu com a ajuda do norte-americano. E aqui tem um trecho muito interessante que ele fala sobre esse primeiro livro dele, esse primeiro momento da escrita, né? Ele fala assim: contudo, recordando-o agora, penso que nunca ultrapassei. Sinto que tudo que escrevi depois tem apenas desenvolvido temas ali tratados pela primeira vez. Sinto que durante toda a minha vida tenho estado reescrevendo aquele livro. Ou seja, ele sabia que era um livro importante, né? E foi um ensaio para essa obra grandiosa que é o que a gente tem do Jorge Luis Borges, seja os contos, ou ficções, o Aleph, o Livro de Areia. E ele conseguiu manter um nível de qualidade em todos esses aspectos, em todas essas... em todos os gêneros que ele se propôs a escrever. Então fica a dica dessa primeira poesia do Jorge Luis Borges. Eu não vou ler mais poemas para não me estender muito. Eu acredito que vocês vão gostar. E aproveitando, assim, quem quiser dar um like ali no vídeo, a gente agradece, eu agradeço. Meus vídeos são bem precários, assim, a iluminação é péssima, a câmera é de péssima qualidade, a minha internet é lenta, eu tenho que diminuir a resolução para poder upar. Eu não tenho como fazer, eu não sei fazer a porcaria dessas merdas, como é que se diz, cortar o vídeo, fazer edição, né? Não tenho essa manha, vou ver se eu aprendo, né? Mas então é isso, pessoal, assim, espero que vocês dêem um voto de confiança para esse canal, que acredito que aos poucos ele vai melhorando. E é isso aí, até mais.